Na pessoa do senhor presidente em exercício, Sebastião Joaquim Vieira, eu cumprimento a mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, secretário Cafrune, Cabo Oliveira, Garliene, servidores da casa, todos aqueles que nos honram com suas presenças, o meu bom dia. Inicio aqui com um versículo. Deus é infinitamente benevolente e compassivo e espera que nos acheguemos a Ele, independentemente dos problemas, para assim Ele também se achegar a nós. E como hoje eu vou falar de um problema que toma conta do planeta Terra, que é o trabalho infantil, eu começo aqui também com uma frase: o mundo é mais colorido sem trabalho infantil. Há muitas razões para investir na proteção social universal, mas a eliminação do trabalho infantil tem de ser uma das mais decisivas, dado seu impacto negativo nos direitos e bem-estar das crianças. Essa fala é do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. Eu inicio aqui com um requerimento ao senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, extensivo ao deputado federal José Vitor de Rezende Aguiar e ao deputado federal Lafayette de Andrada, solicitando que incluam no orçamento recursos, como em tempo anterior, para que a Secretaria de Trabalho e Ação Social possam realizar atividades junto a crianças e adolescentes em situação de risco social nas regiões consideradas com maior número de trabalho infantil, dando continuidade ao programa do governo federal, programa PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em vista da gravidade da questão do menor carente em todo o país, os recursos orçamentários não deveriam sofrer interrupções. Tal situação acaba por desmontar todo o trabalho desenvolvido no município através do PET, no sentido da superação desse grave problema social. Portanto, que Vossa Excelência envie esforços para continuar com as atividades dos programas indicados, especialmente no caso do município de Araguari, que, de acordo com dados do IBGE, é uma cidade que tem muito trabalho infantil. E durante essa semana passada eu fui procurada, vi nas redes sociais, que a gente está, às vezes, num restaurante à noite e a gente vê uma criança, eu arrepio, ó, vendendo bombom, outro vendendo bijuterias, outro trabalhando com os pais na roça, na zona rural. E se não tem vaga nas escolas, com certeza os pais levam junto com eles para exercer atividades que, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, prejudica o futuro e, com certeza, o presente das nossas crianças. Gostaria de assinar com a Vossa Excelência, se a senhora permitir. Pois não. Apresenta aqui ao senhor prefeito, o envio de ofício ao senhor prefeito, este requerimento, solicitando que a administração pública, através da Prefeitura Municipal de Araguari, institua o programa Jovem Aprendiz, uma vez que a Prefeitura é uma das maiores empregadoras do município e tem que dar exemplo através da Lei Federal 10.097 de 2000, que altera dispositivos na consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de maio de 43. Esclarecemos que, por meio do referido programa, os jovens têm maior facilidade em conseguir seu primeiro emprego, onde as funções exercidas no cargo do jovem aprendiz são dadas por meio de treinamentos e cursos diversos para que os mesmos sejam capacitados e tenham mais discernimento e aptidão para encontrar a sua profissão. Deste modo, solicitamos que possa ser instituído o programa Jovem Aprendiz Municipal no âmbito do município de Araguari, em conformidade com a lei federal, a qual prevê necessidade de empresas de médio e grande porte, além dos órgãos públicos, tenham entre 5% e 15% de seu quadro de funcionários formado por jovens em idade 14 e 24 anos, para facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor Rodrigo Costa Ferreira, junto à mesa diretora, junto com a vereadora Deda, a realização de audiência pública no plenário da Câmara Municipal, às 14 horas do dia 2 de março,
onde reuniremos para tratarmos sobre o preceito constitucional do direito à vaga na escola pública. Vereadora, assina comigo aí. Vereadora, parabéns pela proposição. Estou com a senhora nessa luta, viu? Então, nós vamos fazer uma audiência pública, porque fura fila, arrumou uma vaga para um, arrumou uma vaga para outro, é uma fura-fila na educação. A DEDA foi procurada, eu também, tenho certeza que diversos vereadores. Então, vamos fazer a audiência pública, tentar solucionar o problema no atacado e não no varejo. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensiva secretaria de obras, solicitando a reforma de toda a estrutura do cemitério. É o outro cemitério, é o cemitério Parque. As vias de acesso aos túmulos estão com calçamento irregular, o canal de é do Bom Jesus. O canal de escoamento de água está obstruído, causando alagamento. Solicita ainda a reforma geral dos telhados e da capela, uma vez que em época de chuva os vazamentos são constantes, impedindo o acesso aos usuários e funcionários ao local. Por fim, solicita limpeza geral por meio de capina e roçagem do cemitério Parque também, haja vista que o local encontra-se com muito mato em meio aos jazigos, necessitando manter as áreas de visitação limpas e acessíveis, minimizando assim a proliferação de insetos e vetores de doença. Olha lá, o cemitério Parque, aquele lá, olha lá, gente. Vereadora, achar os jazigos. queria assinar esse requerimento com a senhora e o anterior, se Pois possível. não. Também gostaria de Eunice, eu assinar, também vereadora. gostaria de assinar com a senhora. Eunice, parabéns, tá? Tá, obrigada. Vou assinar com a Assine senhora comigo. também. Vou acelerar aqui agora. Também gostaria de assinar com a Vossa Excelência. Pois não. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, extensivo ao secretário municipal de Planejamento e Habitação e Orçamento, Marcos Vinícius de Lima Rodrigues, e ao representante da empresa Versaurb, Engenharia e Arquitetura, senhor Rondinelli Almeida, convidando para comparecer em sessão ordinária nesta Casa de Leis, com a finalidade de esclarecer acerca da execução do programa do REURB no município. Eles vieram aqui, já estava na fase quase 2, então a gente quer saber que dia que esses moradores vão ter direito às suas certidões. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Fundação Municipal de Esporte para Desporto, solicitando que providencie local apropriado para o treinamento da equipe araguarina de velocistas, fundistas e maratonistas, haja vista que a pista do CESAC 1 está totalmente sem condições de uso e os mesmos não têm outro local para efetuar os treinos. Tem também aqui. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Serviços Urbanos e Distritais, solicitando a retirada de entulhos e limpeza por meio de capina, roçagem e continuação da rua Ideobrando Rodrigues Barbosa, no bairro de Fátima, saída para a região da Cachoeirinha, evitando com isso a limpeza, proliferação de animais peçonhentos e o descarte de lixo no local. Solicita ainda a notificação do proprietário e limpeza do terreno, localizado na rua José Canute, próximo ao número 425, no bairro de Fátima. Olha lá. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Educação, solicitando que destine recursos para a reforma dos CMEIs e dos centros educacionais municipais, haja vista que alguns dos locais necessitam de reforma urgente. Fui procurada também que algumas escolas estão, a parte física das escolas estão muito ruins. Apresenta aqui um requerimento ao senhor deputado estadual Raul José de Belém, solicitando que destine emendas impositivas para a reforma das escolas estaduais no município. Haja vista que algumas escolas não recebem manutenção já há algum tempo, necessitando urgentes reformas para melhor atender as crianças e adolescentes de Araguari. Apresenta aqui o mesmo requerimento ao senhor deputado estadual Dorgal Gustavo Sayad de Lafayette Andrada. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, extensivo ao Procurador-Geral do Município, a Secretaria de Saúde e demais secretários, solicitando informações a esta Casa de Leis com referência ao cumprimento das disposições constantes da emenda impositiva ao orçamento no programa de exercício de 2022. As emendas, vamos pôr no plural. Considerando a necessidade de atender às emendas impositivas de
todos os vereadores, uma vez que estas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual, nas quais os agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos, que sejam apresentadas emendas impositivas no orçamento de 2022, se foram devidamente cumpridas, encaminhando juntamente os nomes dos respectivos vereadores, bem como justificativas da ausência da execução de algumas. Por se tratar de matéria orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo, de execução obrigatória, pode-se enquadrar a inexecução das emendas impositivas como uma infração político-administrativa do prefeito, nos termos do Decreto-Lei 201 de 67. Segundo essa norma, constitui infração política administrativa do prefeito municipal, sujeita a julgamento pela Câmara dos Vereadores. Então, eu estou fazendo esse requerimento aqui, não é só em nome da vereadora. Como líder do prefeito, eu me considero corresponsável pelas emendas e o cumprimento das emendas de todos vocês. Então, assim, a de 2022 já está aí, a de 2023, tem algumas de 2022 que ainda não foram cumpridas. Então, assim, a gente vê cada justificativa em relação a isso é o mínimo. Então, as emendas de 2022, já no início de 2023, elas foram aprovadas por nós em 2021. Então, teve um ano para poder ser executadas. Nós aprovamos aqui gratificação para 2 comissões de monitoramento e avaliação. Então, tudo que vem, gratificação para as comissões, gratificação para não sei mais o quê. Hoje tem um punhado de gratificação aqui para a gente votar. E nós nunca nos opusemos a essa situação. Agora, as nossas emendas cumpridas, nós queremos. Ontem eu liguei para uma secretária, perguntei por que não foi feita. Porque é isso, porque é aquilo. Então, nós vamos pedir preto no branco, por escrito. Se cumpriu, se não cumpriu. E se cumpriu, chama os vereadores na hora de inaugurar. Se cumpriu a emenda, põe o autor da emenda lá, fala, vamos convidar aquele vereador por educação, né? Foi recurso que a gente colocou de forma impositiva. Então, eu conto com os vereadores para assinarem comigo isso aqui, que encaminham um relatório bem feito, bem elaborado. Se quiser, eu encaminho, que eu tenho as emendas de cada vereador aqui. Tenho todas as emendas de cada vereador. E fui quicando aquelas que eu consegui ver que foram cumpridas, tá certo? Mas tem muitas que não foram, inclusive minhas. Então, é o mínimo que a gente pode querer saber se cumpriu, ser convidado para ir lá, na hora que for entregar aquela benfeitoria, e se não cumpriu, explicar por que não foi cumprida. Tudo bem? Eu conto Vereadora, com vocês para assinar comigo esse requerimento. Só uma parte. Gostaria de te parabenizar, pedir para assinar com Vossa Excelência. O mínimo é o respeito, né, que tinha que ter com esta casa e também uma obrigação em lei. Obrigado e, com a sua permissão, gostaria de assinar com Vossa Excelência. Sim, vamos assinar. Também gostaria de assinar com a Vossa Excelência. Parabéns pela luta em conjunto à procura do respeito a essa casa. Parabéns. Tem 2 equipes de avaliação de acordo com a lei do Miroski, que é o marco regulatório das organizações sociais. Tem 2 comissões. Eles fazem parte agora, nos prefeitos anteriores não tinha gratificação. Agora, por participar dessas comissões, eles já têm as gratificações e não sai. Né? Então, a senhora me permitir também, gostaria de assinar com a senhora. Eunice, parabéns, vou assinar para a senhora. A gente colocou uma emenda o ano passado, retrasado, para amanhece, para comprar um carro que tanto precisa a zona rural, até hoje nada. Está andando em carro velho, entendeu? Coloquei, acho que foi 90 a música da Ivete, acho que foi 90 mil reais esse carro para comprar uma picapinha para atender a comunidade da zona rural. Pode aderir aos processos licitatórios de outras cidades. Então, mas cadê o prefeito pode colocar uma contrapartida. Então, é isso, né? A gente já fica com 1,2 da receita corrente líquida, dividido por 17. Então, é desse tamaniquim a nossa intervenção no orçamento, mas, dessa forma, esse pequenininho tem que fazer valer nossas ações aqui, para que, lá na ponta, lá,
o serviço seja executado a favor do povo de Araguari. A todos um bom final de manhã e muito obrigada. Vereador, em tempo, eu queria assinar essa última proposição com a senhora, se possível.